Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que precisa de uma aula de física. O calor e a temperatura são conceitos essenciais para a física. Quando uma mãe leva, por exemplo, uma criança que está com febre na emergência de um hospital, digamos que a enfermeira mede a temperatura e diz que a criança está com 39 graus. 39 graus Celsius. No Brasil usamos graus Celsius, mas em outros países podemos, por exemplo, utilizar a escala Fahrenheit. Ora, quer saber um pouco mais sobre calor e temperatura? Vem comigo! Como eu dizia, na aula de hoje nós vamos observar, analisar e estudar os fenômenos térmicos, os fenômenos aí que têm a ver com a temperatura e com o calor. A termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com o calor e com a temperatura. A termometria é uma parte da termologia que estuda a medida da temperatura. E esse é o tema da nossa aula, termometria. Metria aí tem a ver com medida e termo com temperatura. O nosso capítulo de hoje, então, é a termometria. Antes de mais nada, nós precisamos entender a diferença entre os conceitos de temperatura e calor. O valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo. Portanto, quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação das partículas. Calor é energia em trânsito, que se transfere de um corpo para outro quando entre eles existir uma diferença de temperatura, até se atingir o equilíbrio térmico, que é aquele estado onde as temperaturas são iguais. Então aqui, se nós temos um objeto quente com alta temperatura e um objeto frio, essa energia que se estabelece entre o corpo quente e o corpo frio, essa energia é chamada de calor. Observe esse outro desenho aqui. Eu tenho um objeto a 80 graus Celsius, outro objeto a 30 graus Celsius, e notem que o calor representado por esta seta, ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não confunda, temperatura está relacionado aí com a sensação de quente e de frio. Um objeto quente tem maior temperatura que um objeto frio. Do ponto de vista microscópico, as partículas que constituem um objeto, seja ele sólido, líquido ou gasoso, as partículas estão vibrando, estão se movimentando. Quanto maior for a vibração das partículas constituintes de um corpo, maior é a sua temperatura. Já o conceito de calor é outro. Calor é um tipo de energia, uma energia que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vamos lá! O equilíbrio térmico é este momento que ocorre quando a temperatura dos corpos se igualam, ou seja, quando elas possuem o mesmo valor. Se dois objetos estão a uma mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Ora, vamos ver aqui a lei zero da termodinâmica. O que fala essa lei? Se os corpos A e B estão em equilíbrio térmico e os corpos B e C também estão, então os corpos A e C estão em equilíbrio térmico. Olhe para a nossa imagem aqui do lado direito. O objeto A está com uma temperatura θA, o objeto B está com uma temperatura θB e o C está com uma temperatura θC. O que está dizendo aqui a lei zero da termodinâmica? Que se θA for igual a θB, ou seja, se A e B estiverem em equilíbrio, e também θA for igual a θC, ou seja, A e C estiverem em equilíbrio, então, como consequência, B e C também estarão em equilíbrio, ou seja, θB será igual a θC. Essa letra grega θ é comumente utilizada nos livros de física para temperatura. Vamos lá, continuando aqui.
tem uma observação muito importante que diz o seguinte: observação. O calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa palavra espontaneamente é muito importante, porque de maneira forçada é possível que o calor faça o sentido contrário, como é o caso aí das geladeiras, dos refrigeradores. Porém, de maneira espontânea, se eu encosto um objeto frio e um objeto quente, o calor é uma energia que flui do quente para o frio, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É um fluxo espontâneo de energia. Vamos lá, continuando, vamos falar um pouco sobre os termômetros. Os termômetros são aqueles aparelhos utilizados para medir a temperatura. No caso de um termômetro clínico, que é esse exemplo aqui do lado direito, a substância termométrica é o mercúrio e a propriedade termométrica é a dilatação do mercúrio. Temos também aqui um exemplo de termômetros para ambientes, de termômetros industriais. Existem ainda termômetros digitais, termômetros analógicos, termômetros de frigoríficos, e aqueles termômetros que medem a temperatura através de ondas eletromagnéticas, e etc. Vamos fixar um pouquinho mais a nossa atenção nos termômetros clínicos, aquele termômetro de vidro que a gente vê no médico quando vamos lá no médico. O termômetro clínico ele tem este formato aqui. Essa parte de baixo, onde fica armazenado o mercúrio, é o bulbo. Tem também o corpo do termômetro e tem o capilar, que é aquele tubinho de vidro bem fininho por onde o mercúrio vai se expandir. Aqui é o reservatório onde fica o mercúrio. Então, como eu já disse no slide anterior, no caso de um termômetro clínico, a substância termométrica é o mercúrio e a propriedade termométrica é a dilatação térmica. Isso merece um pouco mais de atenção. Quando eu pego um termômetro e forneço calor para ele, o mercúrio vai absorver este calor, as suas moléculas vão vibrar cada vez mais e ele vai sofrer um fenômeno chamado de dilatação. Ele vai se expandir pelo capilar e vai parar em algum lugar. Olhando para o mercúrio, nós vamos ver ali uma escala, uns tracinhos, uma escala de números, que é conhecida como escala termométrica. Aqui no Brasil, a escala termométrica mais utilizada é a escala Celsius, mas essa não é a única escala. Também existe, por exemplo, a escala Fahrenheit, também existe a escala Kelvin, e é isso que nós vamos estudar nesta aula. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as escalas termométricas. Para nós graduarmos uma escala termométrica, nós precisamos de dois pontos fixos, dois fenômenos da natureza que nós conhecemos bem e que nós podemos reproduzir em laboratório várias vezes. Os pontos fixos são, primeiro ponto fixo, o ponto de fusão do gelo, também conhecido como ponto de gelo. É aquele ponto correspondente à temperatura do gelo que está se transformando em água. E o segundo ponto fixo é o ponto de ebulição, também chamado de ponto de vapor, que é o ponto correspondente à temperatura da água que está se transformando em vapor sob pressão normal. Então, para nós graduarmos uma escala termométrica, precisamos ter como referência dois pontos fixos, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. A primeira escala termométrica que vamos ver é a escala Celsius. Aqui tem uma foto, uma pintura de Anders Celsius, nascido em 1701 e aí falecido em 1744. O Celsius pegou o seu termômetro e colocou no primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, e observou que o mercúrio subiu até uma certa altura. Essa temperatura ele chamou de 0 grau Celsius. Pegou o seu termômetro, colocou no segundo ponto fixo, que é a água em ebulição, a água fervendo. O mercúrio subiu até uma outra altura e ele chamou esta temperatura de 100 graus Celsius. Portanto, entre 0 e 100 graus Celsius existem 100 partes,
onde cada partezinha dessa, cada intervalo desse, é chamado de 1 grau Celsius. Na verdade, do ponto de vista da história da ciência, essa história tem outros detalhes em relação a como Celsius chegou a estes valores. No entanto, o que é importante para nós aqui na aula é que, na escala Celsius, o primeiro ponto fixo é de 0 graus Celsius e o segundo ponto fixo é de 100 graus Celsius. É claro que existem temperaturas abaixo de zero, como menos 1 grau Celsius, menos 2 graus Celsius e etc. E existem temperaturas acima de 100 graus Celsius, 101 graus Celsius, 102 graus Celsius e etc. Ou seja, o 0 graus Celsius e o 100 graus Celsius não são limites da escala, são apenas pontos de referência que nós usamos para graduar essa escala Celsius. Outra escala muito importante, usada especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, é a escala Fahrenheit. Aqui nós temos uma fotinha aqui, ó, de Daniel Gabriel Fahrenheit, nascido em 1686 e falecido em 1736. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo é de 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Entre 32 e 212, existem 180 partes, 180 divisõezinhas, onde cada intervalo desse é chamado de 1 grau Fahrenheit. Então, enquanto que na escala Celsius os pontos fixos são de 0 e 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit o primeiro ponto fixo é de 32 graus Fahrenheit e o segundo ponto fixo é de 212 graus Fahrenheit. Entre 32 e 212 existem 180 divisões, onde cada partezinha dessa é 1 grau Fahrenheit. A terceira escala da nossa aula é a escala Kelvin. Essa escala é muito importante. O Lord Kelvin está aí aparecendo na sua tela, uma fotografia dele. Ele foi um cientista muito importante para várias leis da termodinâmica. E o Lord Kelvin estabeleceu matematicamente qual seria a menor temperatura na qual cessaria o movimento das partículas dos corpos. Esse momento onde as partículas param de vibrar, onde cessa o seu movimento, é conhecido como zero absoluto. E aí o Kelvin estimou onde seria o zero absoluto da escala, aquele momento onde as partículas parariam de vibrar, cessariam o seu movimento, e começou a fazer medições de temperatura. 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvins. E aí, quando nós comparamos com a escala Celsius e com a escala Fahrenheit, o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, na escala Kelvin, recebe o valor de 273 kelvins. O segundo ponto fixo, que é o ponto de vapor, recebe o valor de 373 kelvins. Entre 273 e 373, tem 100 divisõezinhas, onde cada intervalo desse é chamado de 1 Kelvin. Esse zero absoluto merece aqui mais algumas considerações. O zero absoluto ele é equivalente a menos 273 graus Celsius. É uma temperatura extremamente baixa, é extremamente frio. Esta temperatura é o estado de energia mínima, ou seja, é o limite inferior para as temperaturas. Eu já falei no começo da aula que as temperaturas estão associadas à vibração das partículas constituintes de um objeto, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Quanto maior for a vibração, maior é a temperatura. Quanto menor for a vibração, menor é a temperatura. Se nós esfriarmos um objeto, esfriarmos, a vibração ficará cada vez menor. Quando chegarmos em menos 273 graus Celsius, que também é chamado de zero absoluto, é o zero da escala Kelvin, teoricamente, as partículas parariam de vibrar. Portanto, o zero Kelvin é o limite inferior para a temperatura. Nada é mais frio que o zero absoluto. Nada é mais frio que o zero Kelvin. Teoricamente, é o momento, é o lugar, é a posição
onde as temperaturas parariam de vibrar. Eu falo teoricamente porque nunca conseguimos reproduzir em laboratório a temperatura do zero absoluto e muito menos temperaturas menores do que o zero absoluto. Uma vez ou outra, de vez em quando, aparecem em revistas de divulgação científica reportagens, matérias que falam que algum cientista conseguiu chegar a uma temperatura inferior que o zero Kelvin. No entanto, hoje, neste momento, a comunidade científica ainda não aceita essas pesquisas. O que nós podemos dizer com certeza, e que consta nos livros de física, é que o zero absoluto é a menor temperatura que existe no universo. Menos 273 kelvins é o estado onde, teoricamente, as partículas parariam de vibrar, tendo, portanto, o seu estado de energia mínima. Essa escala, a escala Kelvin, ela é chamada de escala absoluta. Por que escala absoluta? Porque ela só tem valores positivos. Ela começa do zero e aí 1 Kelvin, 2 Kelvins, 3 Kelvins e vai aumentando. A temperatura na escala Kelvin, a temperatura na escala absoluta, não assume valores negativos, contrariamente da escala Fahrenheit e da escala Kelvin. Essa escala, a escala absoluta, é aquela adotada pelo sistema internacional. Portanto, no sistema internacional, no SI, a temperatura é dada em kelvins. Notem que, quando falamos da escala Celsius, usamos aí a temperatura em graus Celsius. Quando falamos da escala Fahrenheit, usamos a temperatura em graus Fahrenheit. Porém, na escala Kelvin, nós não falamos graus Kelvin, falamos somente Kelvin. Então, se, por exemplo, a temperatura de um objeto é de 300 kelvins, nós não falamos 300 graus kelvins, falamos 300 kelvins, ok? Vamos lá, continuando. Vamos colocar aqui lado a lado as escalas termométricas para nós podermos aqui estabelecer alguns comentários. Na escala Celsius, o desenho está em espanhol, mas dá para entender. O primeiro ponto fixo é de 0 graus Celsius, o segundo ponto fixo de 100 graus Celsius. Entre 0 e 100 fazemos aí 100 divisõezinhas. Na escala Fahrenheit, o primeiro ponto fixo é de 32 graus Fahrenheit e o segundo ponto fixo é de 212 graus Fahrenheit. Entre 32 e 212 tem 180 divisões. Já na escala Kelvin, o primeiro ponto fixo é de 273 kelvins e o segundo ponto fixo é de 373 kelvins. Entre o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo, existem aí 100 divisões. Ora, vamos estabelecer agora a relação matemática entre as escalas. É claro que se eu chegar nos Estados Unidos, no aeroporto, e observar ali um termômetro, a temperatura marcando tantos graus Fahrenheit, eu vou ficar curioso. Ora, esta temperatura equivale a quantos graus Celsius? Existem relações matemáticas que estabelecem essa relação entre as escalas termométricas. Vamos a elas. Para demonstrarmos as fórmulas da relação entre as escalas, eu vou estabelecer uma proporção entre alguns segmentos. Veja. Aqui. Eu vou colocar que este segmento está para este, assim como este segmento está para este, assim como este segmento está para este. E você sabe que para medir o comprimento de um segmento de reta, eu faço o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou seja, olhando para este primeiro segmento, eu vou escrever TC menos 0, a medida final, menos a medida inicial, sobre 100 menos 0. 100 menos 0. Igual a este segmento, que é TF menos 32, sobre 212 menos 32. Igual a, agora observando aqui a escala Kelvin, T menos 273 sobre 373 menos 273. Eu estou aqui estabelecendo uma proporção
Na matemática, eles chamam isso de teorema de Tales, né? Então, vamos lá. TC menos 0, nós sabemos que é TC. 100 menos 0, nós sabemos que é 100. TF menos 32, eu vou repetir. 212 menos 32 dá 180, igual a T menos 273 sobre 100, que é o resultado de 373 menos 273. Vou ainda simplificar os denominadores. Eu posso cortar um zero em cada denominador, que é o equivalente a dividi-los por 10, e ainda vou dividir todos por 2. 10 por 2 dá 5, 18 por 2 dá 9 e 10 por 2 dá 5. Essa relação, portanto, fica TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a T menos 273 sobre 5. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro membro desta equação e colocar com o segundo membro, nós teríamos esta fórmula. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa expressão matemática relaciona a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Fahrenheit. Se eu souber a temperatura na escala Celsius, eu consigo calcular a temperatura equivalente na escala Fahrenheit e vice-versa. Se eu souber a temperatura na escala Fahrenheit, eu descubro a temperatura equivalente na escala Celsius. Da mesma forma, se eu relacionar o primeiro membro com o terceiro membro, eu vou ter aqui, eu vou fazer aqui no cantinho, TC sobre 5 igual a T menos 273 também sobre 5. Vou cortar o 5 com 5 e eu posso escrever que TC é igual a T menos 273, ou, se eu quiser isolar a temperatura na escala Kelvin, eu falo que T é igual a TC mais 273. Essa expressão relaciona a temperatura absoluta com a temperatura na escala Celsius. Quando eu falo temperatura absoluta, estou me referindo, obviamente, à temperatura na escala Kelvin. Ora, observe que eu coloquei TC para a temperatura Celsius, TF para a temperatura na escala Fahrenheit, e na escala Celsius coloquei apenas um T maiúsculo, e essa é a simbologia mais utilizada mesmo. Ok, portanto, a temperatura na escala Celsius pode também ser representada pela letra grega θ. Então, θC, temperatura na escala Celsius, θF na escala Fahrenheit e um T maiúsculo na escala Kelvin. Vários exercícios também são sobre variação de temperatura. Como assim? Vamos supor que um objeto varia a sua temperatura de 8 graus Celsius para 20 graus Celsius. Portanto, houve uma variação de 12 graus Celsius. É comum os problemas perguntarem qual foi esta variação na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin. Aqui vai uma dica, ó. Dessa fórmula, ela informa que a variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de temperatura na escala Kelvin sobre 5. Então, usando aí essa fórmula, eu posso resolver os problemas que envolvem variação de temperatura. Na aula de hoje, nós diferenciamos o conceito de temperatura, que tem a ver com a vibração das partículas, do conceito de calor, que é uma energia em trânsito, uma energia que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Falamos das 3 escalas termométricas principais, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Deixe seu like, se inscreva no canal, mande esse vídeo para seu amigo que precisa de uma aula de física. Desculpe a zoada da chuva, foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima!